Há uma incoerência no discurso de Alberto Guerra que a gente precisa entender se é meramente de comunicação o problema ou se o furo é mais embaixo. Eu não vou aqui ficar comentando a entrevista do Guerra depois do Grenal, né? Porque tem coisas ali que eu discordo veementemente. Ele ficou falando da arbitragem, iniciou o papo dizendo assim: agora que o campeonato acabou, eu vou falar. Porque blá blá blá, blá blá blá. Cara, o Inter pintou e bordou enquanto o campeonato acontecia. O Inter acusou o Grêmio de estar na final ajudado pela arbitragem. Né? Graças à arbitragem, o Grêmio está na final, sendo que quem viu o jogo de ida contra o Juventude sabe que não faz o menor sentido. Né? Quem viu o pênalti dado contra o Juventude ainda na primeira fase sabe que o Grenal deveria ter sido até antes, na semifinal. Né? Então, talvez o Juventude pudesse reclamar mais do que Grêmio e Inter juntos por não ter pego a liderança geral do campeonato, que acabou beneficiando o Inter principalmente. Então assim, e ele ficou quieto e agora ele inicia falando disso, que assim, não faz o menor sentido muita coisa que ele disse ali. Mas teve trechos da entrevista dele que eu concordei, que fazem sentido na minha opinião. Só que não fazem sentido na opinião do próprio Alberto Guerra meses antes ou dias antes, né? E aí é flagrante uma incoerência. Só que, numa análise apressada, alguém pode dizer assim: tá, Lucas, já sei qual é a incoerência que tu tá falando e não faz o menor sentido. Tu tá pegando no pé do Guerra. Porque tu vai dizer que ele valorizou o gauchão antes e depois que perdeu, ele minimizou. Falou que só ia se importar com o gauchão ou correr atrás até ali. Né, que ainda assim era apenas um gauchão. Então, tu tá sendo injusto, Lucas, porque é isso que um presidente tem que fazer. Antes da competição, valoriza, engaja a torcida, né, mobiliza o clube. Depois, se perder, tá, aí tu dá uma minimizada na própria competição, diz, beleza, perdemos, mas não foi o fim do mundo. O Guerra está correto. Todo presidente do mundo fez isso e se não fez, deveria ter feito. Cara, repito, numa análise apressada, esse comentário que eu acabei de fazer agora, entre aspas, ele faria sentido. Só que tem uma nuance aqui, que diz respeito ao trabalho de Gustavo Quinteiros. O Guerra não apenas minimizou o gauchão, o Guerra justificou o fracasso do Grêmio como se fosse algo óbvio e esperado. E aí, é por isso que eu digo, a gente tem que entender se é apenas uma incoerência no nível da comunicação do presidente ou se é um problema maior de entendimento, de compreensão de alguns contextos. Por quê? Porque, cara, o Grêmio iniciou o ano valorizando muito o octacampeonato. Teve discurso do Guerra na reapresentação, tocando no assunto. Teve um Quinteiros que chegou falando disso, ou seja, já foi brifado pelos dirigentes do Grêmio sobre a importância da competição. O Guerra mandou um e-mail para os sócios do Grêmio, eu recebi esse e-mail antes do Grenal da Arena, convocando a torcida, que até aí é normal. Quer dizer, normal não. É até um pouco abaixo do normal, porque ele poderia ter feito um vídeo, poderia ter feito outras coisas, mas enfim, foi um e-mail protocolar, mas que lá pelas tantas daquele protocolo básico, né, insosso em algum nível, o Guerra subia o tom e chegava a dizer na carta aos sócios, no e-mail para os sócios, que era uma das semanas mais importantes dos 121 anos de história do Grêmio. 121? Não, agora perdi as contas, 1903. Tá, faz o cálculo aí, me perdi agora nos aniversários do Grêmio. Mas é 121, ele falou. Enfim, não vem ao caso.
Sei que, não, 2023 foi 120, é isso? Então, que o Grêmio não fez aniversário esse ano ainda, é por isso. Mas enfim, cara, essa frase é forte. Uma das semanas mais importantes da história do Grêmio. Da história. Eu achei assim, que isso, cara? Calma. Tu tá entrando na pilha dos colorados, que estão desesperados por um título. Mas assim, o Octa, para eles, era o pano de fundo. Eles tentaram erguer essa importância do Octa, que eu nem sabia quando o Inter tinha ganho, quando o Grêmio teve chance de ganhar e não ganhou. Sabe? Era uma coisa muito mais importante antigamente. Né? Eu falei aqui 200 vezes no meu canal, o próprio Guerra repetiu na coletiva depois do jogo. O Grêmio ganhou 12 títulos em 13 anos. Para mim, essa sequência é muito mais impactante, porque os heptas do Grêmio e o octa do Inter sempre tiveram acompanhados de sucessos do rival nas duas pontas ali, né? Então a hegemonia do Grêmio num zoom out foi muito maior, né? 12 em 13. Aquilo ali foi incrível. Aí tem uma quebra do Inter bem no meio, que não caracterizou o Octa, o Enya, etc, etc. Mas é muito mais impressionante. E mesmo assim, quem é o gremista que sabe disso? Muitos nem sabiam. Nunca ouviram falar. Porque é de outro tempo essa questão, né? Então, só que para o Inter valia um fiasco a mais para a gestão que não chegava em final de gauchão. Para o Inter valia 9 anos sem ganhar um gauchão. Para o Inter valia uma gestão que conseguiu reeleição mesmo só fracassando futebolisticamente e estava indo rumo a mais um fracasso. Eles iam implodir internamente, politicamente. Entende? O vidraceiro do Beira-Rio ia ficar milionário. Então, para eles, tinha todo esse contorno que eles canalizaram no Octa para se unirem, para criarem suas narrativas em conjunto, para pilhar o gauchão que foi certamente o mais pilhado dos últimos tempos. E o Grêmio entrou na pilha. Claro que o Grêmio tinha o Octa ali no seu horizonte. Mas, cara, aí o presidente Guerra pós-Grenal estava alinhado comigo no início do ano, que eu falei, gente, é legal ganhar o Octa? É importante? Mas não a todo preço, não a qualquer custo. Não para botar a temporada a perder pelo Octa. Né? Tipo assim, até ali é importante. Foi exatamente o que o presidente disse na coletiva. Né? E é o que eu sempre pensei, cara. É importante, seria legal, não estou dizendo que não, mas, cara, ainda assim é só um gauchão. E a incoerência que me preocupa é que quando tu contrata Gustavo Quinteiros, tu sabe quem tu está contratando? Porque o discurso do Guerra agora é de que o clube está em reestruturação, reconstrução, né? Era um treinador antigo que estava há muito tempo no clube, com questões enraizadas no plantel, né, nos bastidores, por tudo. É um novo treinador com outro método de trabalho, outras ideias, outra cultura. Outros jogadores chegaram, muitos deles tardiamente, né? Então, o Guerra sabia disso? O Guerra sabia que lá no Vélez o Quinteiros começou também meio cambaleante? Esses dias eu vi a comparação dos 10 ou 15 primeiros jogos do Grêmio e do Vélez, né, no comando do Quinteiros. São muito parecidos os números. Muito parecidos os números. E lá a gente sabe que depois ele se afirmou e foi campeão argentino. Né? Então, talvez realmente ele seja um trabalho mais denso, que precise de mais tempo, e 2 meses de trabalho já seria pouco para um elenco pronto, que dirá para um elenco que tem peça chegando até agora. Né? Tinha peça chegando anteontem no Salgado Filho. Então, beleza. Eu não acho isso o fim do mundo. Eu acho que o Grêmio precisava dessa reformulação, eu bato nessa tecla há tempo. Mas essa reformulação seria contraindicada para quem colocava o Octa no topo das prioridades. A gente poderia ter mais chance de ganhar esse gauchão com o Renato, com a manutenção do Renato, do que com uma reconstrução a partir da batuta de Gustavo Quinteiros. Que não é uma reconstrução pai-pum, pelo que a gente está vendo, é uma reconstrução
mais complexa, que exige tempo, que exige entendimento por parte dos jogadores, repetição. Então, cara, será que o Guerra sabia disso quando contratou o Quinteiros? Ou será que aquele foco todo no Octa era da boca para fora só para engajar? Aí, sinceramente, se era, menos mal, porque daí significa que o Guerra pelo menos sabia o que estava fazendo ao contratar o Quinteiros. Né? Eu tenho minhas dúvidas se ele sabia. Mas mesmo assim, eu acho que daí o erro era de comunicação. Eu acho que, cara, a comunicação poderia ter sido mais transparente com o torcedor, não no sentido de esvaziar o gauchão e desmotivar o torcedor. Bem pelo contrário, seria uma comunicação no sentido de assim, ó, gente, era a reconstrução que vocês queriam? A torcida do Grêmio, 90 e pouco por cento, ia dizer, sim, então é a reconstrução que a gente vai ter. Mas olha só, esse time vai estar pronto para estar na ponta dos cascos no meio do ano. Antes disso tem um gauchão para jogar, que vale o Octa. Vocês estão dispostos a esse risco? Todo mundo iria dizer, sim. Então é o seguinte, cara, nós vamos para esse gauchão de francos atiradores. Eu quero que vocês venham comigo, nós vamos transformar essa arena num caldeirão, nós vamos pegar junto com o Quinteiros, o time não vai estar pronto, a gente não tem bala na agulha ou competência, ou sabe-se lá o que, para contratar todo mundo que precisa contratar em tempo hábil, vai estar chegando gente aqui no último dia da janela, o Quinteiros não vai ter tempo de ajustar esse time, nós vamos pegar provavelmente um Inter na final que está azeitado, que brigou pelo título brasileiro do ano passado, que tá com o mesmo treinador, que tá com a mesma base, que tá muito mais encaixado, e isso vai cobrar um preço no gauchão. Vocês vêm comigo nessa? A torcida do Grêmio vai dizer sim! E aí, cara, a gente ia estar entendendo melhor, a gente ia estar fazendo menos crise e a gente ia estar talvez até mais engajados com o clube no estádio, nas redes sociais, em todos os lugares. Agora, o Guerra não fez uma coisa nem outra. Ele, sabe aquele goleiro que sai na bola e a bola não é dele? Tipo assim, se ele fica parado no gol, aí ele sai errado, o atacante dá só um toquinho na cabeça e a bola entra e é gol. Se ele fica no gol, ele pega. Se ele sai na bola, ele dá um soco nela e afasta. É aquele goleiro que sai errado e fica no meio do caminho e não faz uma coisa nem outra. É meio que o que o Guerra tá fazendo, ou fez, né? Tipo, como assim eu supervalorizo o Octa, mas eu tô fazendo uma reconstrução que vai cobrar um preço, e inclusive talvez o preço do Octa, né? Então eu tenho muito minhas dúvidas se o Guerra sabe quem é Gustavo Quinteiros, sabe o tempo que vai levar, sabe do que ele precisa. E se é que o Quinteiros, de fato, vai entregar o que a gente espera, mesmo ganhando tempo. Aí já é o outro debate, né? Mas assim, eu fico preocupado, cara, porque talvez esse erro não seja só de comunicação, da forma como se comunicou, o que pode ser também, talvez seja um furo mais embaixo, que o Guerra não entendeu o que está acontecendo nessa reconstrução, do que o Grêmio precisa, o que o Grêmio vai sofrer, né? E aí o furo é mais embaixo. Eu acho que, assim, por isso que eu digo que esse Guerra do pós-Grenal tá mais alinhado comigo. Eu disse desde o início, cara, eu quero ganhar o gauchão, mas não a qualquer preço. Com o Renato aqui a gente tinha mais chance, mas eu não queria ter mais chance no gauchão. Eu quero ter mais chance na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Eu quero criar uma casca, uma base mais longeva para ter um time, já uma base pronta para o ano que vem, para ano que vem contratar pontualmente uma meia dúzia ali, nem todos titulares necessariamente, e o Grêmio já está meio que pronto. Eu quero isso, eu não quero que o Renato, de novo, cansado, de saco cheio, trazendo lá os bruxos dele, não quero isso. Eu pago o preço do gauchão. E tô pagando, e tá tudo bem. Tá tudo bem não, né? Porque eu pensei que a gente poderia perder de uma forma um pouco menos pior. Mas os discursos do Guerra não batem, né? Os do começo do ano e os do final do gauchão. E não porque antes ele maximizou o Octa e depois ele desvaziou. Isso aí é óbvio. Agora, tu sabia que esse treinador ia precisar de tempo, como tu deu a entender na entrevista pós-Grenal? Tu sabia que tu mesmo admitiu que os reforços chegaram tarde? Quem trouxe tarde foi tua gestão? E ao mesmo tempo o Octa era uma das coisas mais importantes da nossa história? A conta não bate, cara. Tu traz um treinador que precisa de tempo para estabelecer um trabalho, tu traz jogadores tarde, muito tarde nesse processo,
e o Oca tem uma prioridade histórica para o Grêmio, a conta não fecha. A conta, na minha opinião, não tá fechando. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.